Programa Sintonize com Cristo. Oferecimento Nova Moda. 65 999 13 0368. Supermercado Alvorada. Qualidade e preço justo. 65 3621 3949. Realização Igreja Presbiteriana Morada da Serra. Rua Luiz Geraldo da Silva, número 978. Bairro CPA 2, Cuiabá, Mato Grosso. E o programa Sintonize de hoje quer convidar você a celebrar Jesus. E para isso nós convidamos alguns amigos para estar cantando, louvando ao nosso Deus. O texto bíblico lá em Isaías capítulo 9 diz assim: mas para a terra que estava aflita não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste. Alegrem-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha e toda veste revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi, sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. Louvemos ao nosso Deus. Bendito seja o nome de Cristo Jesus, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Bendito seja o nome de Cristo Jesus, Rei dos reis, Senhor dos senhores. A Ele seja o louvor, a Ele seja a adoração, honra e glória, nossa gratidão. Por tão grande amor, a Ele seja o louvor, a Ele seja a adoração, honra e glória, nossa gratidão. Por tão grande amor. Bendito seja o nome de Cristo Jesus, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Bendito seja o nome de Cristo Jesus, Rei dos reis, Senhor dos senhores. A Ele
seja o louvor a Ele, seja adoração, honra e glória, nossa gratidão por tão grande amor. A Ele seja o louvor, a Ele seja adoração, honra e glória, nossa gratidão por tão grande amor, por tão grande amor. Glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Gênesis 3:15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o teu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Redenção. A serpente enganou, mentiu, e a desobediência de Adão e Eva trouxe morte à humanidade. O homem caiu. Destruir toda a criação era o que o inimigo queria. O pecado entrou no mundo. Do jardim perfeito, florido e cheio de vida, o homem partiu. Viver no Éden, ele já não podia. Mas no coração magnífico de Deus, onde está a fonte da misericórdia, o plano da redenção nasceu. Um menino nasceu, como um filho se nos deu. Ele é o próprio Deus que vive em mim. Debaixo de suas asas eu me escondi. E o seu nome é maravilhoso. Glória ao príncipe da paz. O céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, o Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos em tuas mãos pelas portas da cidade, na Nova Jerusalém, a noiva vai entrar. Um menino nasceu, como um filho se nos deu. Ele é o próprio Deus que vive em mim. Debaixo de suas asas eu me escondi. E o seu nome é maravilhoso. Glória ao príncipe da paz. O céu começa a se abrir, toda a terra se
plano da redenção nasceu. Deus prometeu, entre a descendência da mulher e o da serpente, inimizade eterna se faria. Contudo, Cristo viria, e na cruz do Calvário, a cabeça da serpente ele esmagaria. A salvação nele se daria. O plano da criação, o qual Deus com amor sonhou, em Jesus se cumpriria. Ó Deus de infinita bondade, de graça e fidelidade, o teu Filho amado, pela humanidade tu daria. Exaltado eternamente seja o teu poderoso e santo nome, Senhor. Santamente em Belém brilhou, no Oriente estrela anunciou. É noite de paz, eis que tudo deve derrubar. Profecia antiga se fez cumprir, e nossa esperança fez ressurgir. Minha mediadora está dormindo, Salvador. A Virgem virá, a luz dará, e será chamada Emmanuel. Vem libertar o seu povo finalmente. Oh, não tem mais, pois trago boas novas, cantar nos altos céus da glória. Hoje nos nasceu Cristo nosso Salvador. Deus se fez homem, nasce uma criança, Natal nasceu nossa esperança. Terra e céu se prostram ao bebê Jesus. Emmanuel. Cristo é Deus conosco, Emmanuel. Glória carne entre nós habitou, em verdade e graça se revelou. Do Filho unigênito vimos glória e esplendor. Não tem mais, pois trago boas novas, cantar nos altos céus da glória. Hoje nos nasceu Cristo nosso Salvador. Deus se fez homem, nasce uma criança, Natal nasceu nossa esperança. Terra e céu se prostram ao bebê Jesus. Emmanuel. Emmanuel, Deus conosco eternamente. Não tem mais, pois trago boas novas, cantar nos altos céus da glória. Hoje nos nasceu Cristo nosso Salvador. Deus se fez homem, nasce uma criança, Natal nasceu nossa esperança. Terra e céu se prostram ao bebê Jesus. Emmanuel.
Mateus 4,16. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Natal. Em um estábulo entre os animais, acolhido numa manjedoura, nasceu o príncipe da paz. A Virgem o gerou, Deus a escolheu, e ela ao Senhor prontamente atendeu. Que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Jesus nasceu, um menino, a luz do mundo, o Salvador. Jesus, Filho amado, dos cativos, o libertador. Graciosa, ouvi a tua voz a conceder-me salvação. Mar de esperança, fonte inesgotável, a tua graça e o teu perdão. És o Rei que és o Rei que vem, és o Rei que vem. Eu me prostro ante a ti neste dia também. Tomas o mundo em tuas mãos e reinas compassivamente. Teu reino é cheio de amor. Pai tão gracioso, és um Pai tão paciente. Brilha em mim teu resplendor. Rei da compaixão, Rei da compaixão, Rei da compaixão, eu te ofereço meu louvor. Levanto a ti as minhas mãos, Rei da compaixão, Rei da compaixão, Rei da compaixão, eu te ofereço meu louvor. Levanto a ti as minhas mãos. Jesus, Filho amado, dos cativos o libertador. Jesus se fez homem e também é Deus. Ele está à porta e bate. Quem a abre, recebe a vida eterna, a paz, a graça, a alegria e o amor. Natal é nos entregarmos ao seu maravilhoso convite e que o seu Santo Espírito nos guie os passos, nos direcione e nos santifique. Ele está à porta e bate. Em uma só voz o nosso louvor, em uma só voz o glorificamos. Tu és bem-vindo, Jesus. Tu és bem-vindo, nosso Salvador. Tanta paz, santa paz, já anoiteceu.
tão tranquilo estar. Terá sido uma noite assim. Imagine um anjo a contemplar a ternura de Maria, olhar que o rei nasceu. Um de nós, menino Deus nasceu, Deus se fez um de nós. Que amor grandioso, maravilhosa luz envolve ali Jesus na noite em Belém. Homem Deus se fez um de nós. O Cristo Rei nasceu, Deus se fez um de nós naquela noite. Deus se fez um de nós, um de nós. É noite de Natal, Natal. Tornou-se um de nós. Nasceu menino Deus, Deus se fez um de nós. Que amor grandioso, maravilhosa paz, a manjedoura traz na noite em Belém. Homem Deus se fez um de nós. O Cristo já nasceu, Deus se fez um de nós naquela noite. Deus se fez um de nós, um de nós. Natal é amanhã. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e rei que é, reinará e agirá sabiamente e executará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias, Judá será salvo e Israel habitará seguro. Será este o seu nome, com que será chamado Senhor, justiça nossa. Olá, meus irmãos, nós estamos numa época tão gostosa do ano, né? Eu, particularmente, gosto muito da época do Natal. Culturalmente falando, é uma época agradável, né? A cidade fica iluminada, nas igrejas tem as cantatas de Natal, as peças, apesar de que muitas igrejas já perderam isso. Graças a Deus a nossa igreja ainda tem feito as cantatas, peça, e tem sido um momento muito agradável. Todavia, é com tristeza que nós reconhecemos que o Natal também se tornou algo muito superficial ao longo dos anos. Eu sei que o ser humano sempre tem essa tendência de estragar tudo que é bom, né? E um mundo que jaz do maligno, um mundo que anda na contramão da Escritura, ele não vai ficar de braços cruzados mesmo. E o Natal, por exemplo, se tornou hoje uma festa pagã. É curioso isso, porque de fato ninguém sabe quando Jesus nasceu. Mas criou-se ou convencionou-se o dia 25 de dezembro para comemorar o Natal, o nascimento de Jesus, porque era uma data em que os pagãos comemoravam ou adoravam o sol. Então, como se não sabia com certeza o dia que Jesus nasceu, e no desejo de comemorar o nascimento do Redentor, então utilizaram de uma festa que era pagã, descartando o paganismo,
e comemorando o nascimento daquele que de fato é a luz do mundo, a verdadeira luz do mundo, que é Jesus Cristo, o nosso Redentor. E durante muitos anos, no Ocidente, o Natal se comemorava o nascimento de Jesus. Mas depois alguém criou uma fantasia, inclusive foi religiosos que fizeram isso, criou a fantasia de um homem de barba branca que faz o bem, entrega presente para as crianças, e essa fantasia chegou até Hollywood e ela se estendeu para o mundo todo, e as pessoas agora brilham os olhos, e durante muitos anos o Papai Noel foi a base central para muitas pessoas. Até crente ainda tem confusão com isso nos dias de hoje. Então a data que foi criada para relembrar, para trazer à nossa memória que Deus veio nos visitar, o Emmanuel, Deus conosco, veio morar aqui nesse mundo para o nosso bem, para nos salvar, para identificar-se conosco, para nos substituir, para morrer a nossa morte e vencer a morte na ressurreição. Essa data foi ofuscada pelo paganismo. E hoje existe algo muito sincrético, existe um sincretismo muito grande nisso. Onde eu moro, por exemplo, na entrada do condomínio, fizeram lá, como todos os anos fazem, os enfeites, as luzes. Nada contra as luzes, acho lindo até, mas o sincretismo eu não posso concordar, não posso apoiar e nunca vou fazê-lo. E então, quando bem na entrada do condomínio tem lá 2 monumentos lá imitando anjos com trombeta, todo iluminado, e no centro Papai Noel. Eu falei, mas que trem doido é esse? Porque quando você lê as escrituras, de fato, lá no livro de Lucas, fala de uma multidão de milícias celestiais, com trombetas mesmo, louvando e cantando a Deus. O texto diz que eles diziam: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Então imagina a cena. Jesus havia nascido numa estrebaria, um local simples, mas muito simples mesmo, mas que se tornou um local glorioso, majestoso e comentado, tanto que estamos comentando hoje. E havia um coral gigante ali, com milhares de anjos cantando, louvando e agradecendo o Senhor. A centralidade ali era Cristo. Deus veio habitar entre nós. E a letra do cântico dizia: glórias a Deus nas maiores alturas. E o texto fala, porque Jesus veio habitar entre aquele que Deus quer bem. Se Deus não quisesse o nosso bem, Ele não teria enviado o seu Filho. Mas hoje, infelizmente, você vê cenas como essa. Uma confusão, anjos tocando trombeta numa imagem, mas no centro está o Papai Noel, ou um duende, o misticismo, o sincretismo, que revela a ignorância de quem faz, me perdoe por colocar assim, revela a passividade de quem vê e concorda com isso. Mas conosco não pode ser assim. De fato, não sabemos ao certo o dia que Jesus nasceu, mas convencionou-se comemorar nessa data. E eu particularmente acho ótima a ideia. E nós pararmos um pouco e meditarmos: Deus um dia veio habitar entre nós. Não há mensagem mais gloriosa. Deus se esvaziou da sua glória, se tornou homem e veio habitar entre nós. Pense nisso. Isso é o Natal. E que a nossa resposta seja como a dos homens: glórias a Deus nas maiores alturas. Que a nossa resposta no Natal seja de gratidão. Que a nossa resposta no Natal seja de louvor. Que a resposta da igreja no Natal seja de adoração. Que haja mais corais cantando glórias a Deus nas maiores alturas. Que haja peças que retratem o nascimento do Redentor. Que a igreja se envolva com tudo isso. E que descartemos de nós todo o sincretismo, descartemos de nós tudo aquilo que ofende a Deus e nos centralizemos naquilo que é essencial. Deus veio habitar entre nós. Louvado seja o Senhor por isso. Povo que em trevas, morte e dor antes andou,
que então brilhou. Foi quebrado o jugo e da opressão nos libertou. Diante dele a terra se alegrou, o rei chegou. Porque um menino a nós nasceu, homem Deus, um filho se nos deu. Em seus ombros o governo está, Jesus Cristo, o príncipe da paz. Encarnado o Filho, o Verbo assim se esvaziou. Vimos sua glória, Deus a nós se revelou. Esperança e graça ofereceu ao pecador. Sobre si tomou a nossa cruz, mas ressuscitou. Porque um menino a nós nasceu, homem Deus, um filho se nos deu. Em seus ombros o governo está, Jesus Cristo, o príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro ele é. Deus forte, Pai da eternidade ele é. Rei exaltado nas alturas, Cristo, príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro ele é. Deus forte, Pai da eternidade ele é. Rei exaltado nas alturas, Cristo, príncipe da paz. Porque um menino a nós nasceu, homem Deus, um filho se nos deu. Em seus ombros o governo está, Jesus Cristo, príncipe da paz. Paz na terra aos homens anunciar, nos nasceu o príncipe da paz. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: Não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo, o
o Senhor. As estrelas vejo a sua mão, e no vento ouço a sua voz. Deus domina sobre terra e mar, o que Ele é pra mim. Eu sei o sentido do Natal, pois a história tem o seu lugar. Cristo veio para nos salvar, o que Ele é pra mim. Até que um dia o seu amor senti, tua imensa graça recebi. Descobri então que Deus não vive longe lá no céu, sem se importar comigo, mas agora ao meu lado está. Cada dia sinto seu cuidar, ajudando-me a caminhar, o que Ele é pra mim. É que um dia seu amor senti, tua imensa graça recebi. Descobri então que Deus não vive longe lá do céu, sem se importar comigo, mas agora ao meu lado está. Cada dia sinto seu cuidar, ajudando-me a caminhar, o dele é pra mim. Tudo é Jesus pra mim, tudo Ele é pra mim, tudo é Jesus pra mim. Programa Sintonize com Cristo. Oferecimento Nova Moda 65 999 13 0368. Supermercado Alvorada. Qualidade e preço justo 65 3621 3949. Realização Igreja Presbiteriana Morada da Serra. Rua Luiz Geraldo da Silva, número 978. Bairro CPA 2, Cuiabá, Mato Grosso.